Na imunização racional só existe a arma do bem, o céu cheio de júbilos e glórias pelos profetizados do além que, com sua missão, cumprem o dever sagrado de salvar todos nesse mundo grandioso aí da terra. Os imunizados mais elevados, cultivando todos para as mesmas glórias, para o mesmo triunfo de abnegação de si mesmos, simplificando com toda a naturalidade a bonança que é indiferente à ambição e à ganância. Aí presente, dia e noite, noite e dia, estará sempre o grão-mestre varonil que abriu essa porta aí na terra, para dar a todos a grandiosa redenção universal e mostrar-vos o pleito do grande triunfo mundial, a imunização racional. A imunização racional é o êmulo da felicidade integral de todos, é o ponto mais culminante de todos os pontos universalmente. Assim, reunindo estas flâmulas do precatório, a alma do bem-fazer por outro e que não faz mal a ninguém, há muitos viventes ingênuos que pensam estar na imunização racional todas as armas, a do bem e a do mal. Enganam-se por lhe faltar o conhecimento necessário. Na imunização racional só está o bem. É preciso esclarecer bem, porque onde estão os viventes adiantados, que compreendem as coisas como são, também estão os atrasados, que compreendem de acordo com o seu atraso, fazendo confusões, pensando que na imunização racional estão as armas do bem e do mal. Há viventes capazes de tudo, que de acordo com o seu atraso, indumentam a sua capacidade sem cultura, para julgarem quanto mais não seja aquilo que veem, se é bom ou ruim. Muitos viventes não precisam destas réplicas, mas outros tantos necessitam delas, porque as capacidades e os sentimentos são muito diferentes uns dos outros. Eis a razão de eu confiscar aqui as ideias, os preâmbulos, os ritos choques desses pombos e pombas chocas que debruam-se por essas misérias confusões na falta do sentimento, do conhecimento e do reconhecimento verdadeiro. Carbonizo assim certas interpretações que não são equivalentes ao conhecimento aí existente, pois a imunização racional trata somente da salvação de todos, em todos os pontos de vista. O pensamento é muito vago, cheio dessas fusas e semifusas que confusamente vivem nesses bosques impertinentes que são as ideias em desacordo com esse plebiscito. Plebiscito que aí está nestas páginas brilhantes com os modos e moldes da conduta desse ser. Que ser? Ser racional ou imunização racional? A escola do mundo é a escola do mal, e por isso a malícia é reinante nas ideias dos seres humanos. Malícias estas que fazem o vivente, por viver nessa escola, pensar mais mal do que bem. É por isso que fazem confusões do bem com o mal e do mal com o bem. Influências desses próceres que pertencem a esta hierarquia dos viventes invisíveis do vácuo, deformados em categoria superior aos deformados aí da terra, que são os seres humanos. E por serem deformados,
Esses viventes do vácuo são iguais a vocês aí da Terra. Pertencem todos a essa deformação, existindo no vácuo os bons e os maus. Como aí na Terra existem bons e maus, e há planetas bons e maus. Sim, os planetas também são deformados por pertencerem a essa deformação com sua vida diferente e seus lugares de viverem. Então, o que está entre a Terra e o Sol são pertences da deformação, e uma vez deformados, dão origem ao bom e ao mal. Mas na parte racional, na imunização racional, já é diferente. E por assim ser, impera uma justiça só, a do bem, não a mal. Porque o que é racional é puro, limpo, perfeito, e o que é de deformação é muito diferente, sujo e cheio de defeitos. E por assim serem, aparentam o que não são. Agora diz o infante: ah, eu julgava que onde está o bem está o mal. Sim, o mal está onde está o bem, no mundo da deformação. Mas no que se diz de racional, não. É uma coisa só, e não desvirtua do seu ser, de forma alguma. É preciso que se dê este troco aos pirilampos quadrados, que gostam de esquadrejar as coisas de acordo com as suas ideias de quadrados, e para que os realejos mudem as músicas de suas mentes e recebam diretamente a música como ela é, neste prato literário do alimento afortunado de todos, que é o conhecimento de tudo, como é e como não é, o alimento necessário a todos, que é a imunização racional. Então perguntam os salvaguardados: eu estou fora deste pleito? Sim, não resta a menor dúvida. Não podem estar neste pleito os que andam em busca destas perguntas e respostas que só cabem no velório das exposições de ideias dos que são livres pensadores, que pensam aquilo que querem e interpretam como entendem. Para os que não buscam confusões, eu clareio as mentes com instruções e conhecimentos reais das coisas como são. Aos obedientes, todas as glórias da imunização. As memoráveis glórias do triunfo racional são para todos os persistentes e obedientes. Para o vivente ficar de posse da imunização racional, é preciso cumprir as ordens que recebe racionalmente. E essas ordens são: ler diariamente, quanto mais vezes melhor, para estar sempre de posse do conhecimento racional, ser bem esclarecido e saber esclarecer os demais. Lendo poucas vezes, esquece e não adianta nada. O vivente, para receber qualquer coisa e aprender, é preciso ser persistente, do contrário não sabe nada, e não sabendo não pode ser imunizado. Onde se viu o vivente querer ser e não fazer por onde? Sem saber, não poderá nunca alcançar aquilo que deseja. O vivente querendo ser isto ou aquilo, é preciso fazer por onde. Não fazendo, nunca poderá ser o que espera, de maneira alguma. O vivente, para ser imunizado, é preciso ter o conhecimento todo de có e salteado. Do contrário, não poderá ser imunizado. Para ser imunizado, precisa saber
historiar o que está escrito, do princípio ao fim. E para isto é preciso ler todos os dias, quanto mais vezes melhor. Os que não sabem ler serão perdoados, mas os que sabem não. Portanto, os que querem ser imunizados, que leiam todos os dias para saberem de cor e salteado o conhecimento que aqui está, que é a imunização, como ela é o princípio e o fim de tudo que aí está. Do contrário, não poderá ser imunizado. É a mesma coisa que o vivente não estudar francês e querer falar, não conhecer números e gramática e querer fazer contas. Sabem muito bem que a pessoa, para ser isto ou aquilo, é preciso preparo. E para se preparar, para ser imunizado, é preciso ler o conhecimento, para saber como é a imunização e como é que vai botar em prática. É a mesma coisa que o vivente, para ser médico, precisa estudar medicina, saber de cor e salteado essa ciência para poder prestar contas em seus exames. Assim é a imunização racional, sendo esta mais fácil, nem há comparação. Portanto, aqueles que souberem todos esses dados que aqui estão, que souberem historiar de princípio a fim, para quem quer que seja, serão imunizados, e os que não souberem não serão. Os que não sabem ler terão um desconto, mas também serão imunizados, porque vão ouvindo o que os outros vão lendo e começando a conhecer a imunização racional e tudo o que aqui está escrito. Os que são imunizados podem contar com o apoio integral do Salvador. E os que não são, nem em tudo podem contar. Os que não são, não podem contar com o Salvador, o racional superior, porque não querem. Por isso desprezam a leitura, desprezam o tesouro de si mesmos. E se têm vontade, num instante conhecem tudo o que é preciso para se imunizarem, porque é tão pouco. Está aqui, pois, o prato do bem de todos que querem ir de bem para melhor. Agora, os que não querem e não fazem caso dele, do bem de si mesmos, provam que só querem o mal de si e por isso não se procuram imunizar. Passam-se os dias dando exemplos, a certeza para todos de que tudo é passageiro. E por tudo ser passageiro é que existe o dia e a noite. Passam-se os dias e passam-se as noites, dizendo a todos que tudo é passageiro. A noite, sinônimo de trevas, de morte. O dia, sinônimo de vida passageira, porque o dia é passageiro. E os viventes no mundo não querem compreender que tudo é passageiro, que todos estão nesse mundo de passagem, com um insignificante período de vida, cheio de passagens boas e más, suportáveis e insuportáveis, felizes e infelizes. Tudo passa, passa o bem e passa o mal. E por isso, onde todos estão de passagem, não pode haver felicidade. Por o povo não compreender a vida, é que muitas vezes se desgosta dela. Não pensa como a vida é. Se pensasse o que a vida é, diria: é verdade, passam-se os dias, as noites e tudo passa, como nós também passamos por não sermos deste mundo. E os que são felizes de conhecer o princípio e o fim do mundo, a imunização racional, estes mais felizes do que todos, porque podem e sabem dizer de onde saíram, para onde vão, de onde todos saíram e para onde vão,
como é e como não é. E assim a ilusão fez com que todos somente implorassem a felicidade, dentro de um hospício desses, nesse mundo que é uma verdadeira casa de loucos, formada pelos próprios viventes, como são formadas as ciências e as políticas. E quem pensa no que o mundo é, no que todos no mundo são, chegará à conclusão de que no mundo, quanto menos preocupações tiverem, melhor é para vocês mesmos. Sim, porque de nada adiantam as preocupações de uns passageiros, que são todos os que habitam o mundo. Pois todos são passageiros e estão de passagens, como tudo no mundo de passagem está, razão pela qual deverão reduzir-se ao mínimo as preocupações, encarando a vida como passageira, de acordo com o que ela é. Quem se preocupa com aquilo que não é seu, está se iludindo, tomando o tempo de si mesmo, se amofinando, se aborrecendo com coisas e causas perdidas. A vida não é vossa, e muito menos os seus pertences. A vida é apenas uma passagem insignificante. Para que então levar a vida inteira a imaginar se tudo é em vão? Se tudo é perdido? Sim, porque o vivente deve preocupar-se somente com as coisas úteis a si mesmo. Por os viventes não pensarem como a vida pede que seja, é que o sofrimento aniquila cada vez mais todos aqueles que pensam terem chegado nesse mundo para durar sempre. Ninguém pensa na morte, nem muito menos quer morrer. E por isso ficam lutando aí para vencer sempre, e a vitória nunca alcançam. São vencidos pela ordem natural das coisas, pela extinção dos seres que na terra nascem para o conhecimento de si mesmos. Portanto, tudo é passageiro. Todos são passageiros e por isso não adianta bolar. Bolar para quê? Bolar quer dizer pensar nisto, pensar naquilo ou naquilo outro, que o vivente, desde que esteja certo do porquê está vivendo e do porquê vive, é quanto chega para ter um ponto de tranquilidade muito grande. Os primeiros anúncios da imunização. A imunização racional já foi anunciada há muitos séculos por Nostradamus e São João, nos papiros que diziam o seguinte: depois que o mundo atravessar as hecatombes que vai passar, virá então a redenção universal por meio da imunização racional. E todos irão saber o que é imunização racional quando for dada a conhecer a todos o significado deste grande ser. E assim, com o decorrer dos tempos, chega agora o tempo dela ser conhecida universalmente. Chega agora para todos a redenção universal. E por que anunciaram todos os episódios maus que no mundo tinham que passar? Porque eles sabiam das multiplicações de ciências desnecessárias que iriam evoluir entre todos, para que ficassem descompreendidos. E aí, reinando então as confusões e as guerras de todas as espécies, porque a natureza dos homens é adaptada a todos os seres que iriam fazer coisas assombrosas. Então citaram uma infinidade de coisas que iriam se passar, como já se passaram e estão se passando.
Tanto Santo Odila como uma infinidade de profetas daquele tempo davam as suas descrições muito certas do que é o mundo e do que no mundo ia se passar. A que ponto todos iriam chegar, o fim dele, que seria a redenção universal de todos por meio de um conhecimento equivalente a isto, que é a imunização racional. Saber que, quando aparecesse no mundo como agora apareceu, todos o acatariam por ser a forma de redenção universal. Apareceram muitos outros profetas, cada qual com a sua profecia, uns certos e outros errados. Uns tantos aventureiros faziam suas profecias de acordo com as suas imaginações, os seus modos de interpretar e as suas aventuras. Outros eram mais certos. Chamaram de santo aqueles que viveram no tempo da Santa Inquisição, e a outros não, por não serem dessa época. Vejam como a imunização racional é conhecida, mas somente no nome, porém como ela é, não. Agora sim é que estão conhecendo como é a imunização racional. No Apocalipse haviam umas tantas coisas intraduzíveis por causa do grego, do latim e do hebraico, o que deu origem às confusões no modo de o interpretarem, errando nas cláusulas deste tabernáculo que tão certo era, e, por fazerem confusões de interpretação, compreendiam assuntos diferentes do que estava escrito, e ao transcrevê-los, pensavam que o erro era dos papiros, quando era dos que não souberam interpretar o grego, o latim e o hebraico. Não sabiam o que queriam dizer muitas palavras e faziam suposições. Pode ser isto, pode ser aquilo. E escreviam de acordo como admitiam que fosse, errando por não terem certeza daquilo que estava escrito. Por isso, o Apocalipse está variante em muitas coisas, umas muito certas, outras tantas não. Então perguntais, e por que não o compuseram bem claro? Digo eu, bem claro estava, mas aos tradutores é que faltava a devida competência. Tinham muita, mas precisavam ter ainda mais, para se aprofundarem no grego, no latim e no hebraico. Por não se aprofundarem nestes alfabetos, nestes idiomas, nestes modos de escrever, é que uma infinidade de coisas passaram despercebidas e transcreveram o que não estava escrito, e por isso não deu nem está dando certo. Por isso, umas tantas coisas dão certo e outras tantas não coincidem com as profecias e com a codificação dos aventureiros, que também muitas embrulhadas fizeram. Eis a razão do prestígio não ser de todo agradável, como Sanacan e outros tradutores de boa vontade, mas de pouca competência para traduzir o grego a fundo, o latim e o hebraico, que são os primitivos modos de escrever. Pode-se dizer, então, madrigais muito bons, mas péssimos apontadores. E assim, aí estão hoje esses motivos para dar dados e prosseguir a escrituração das coisas como são, havendo necessidade de explicar a todos os que sabem e aos que não sabem. A leitura traz o equilíbrio e a imunização. Num posto de luz, de fraternidade e amor,
O que se deve fazer? Velar sempre para as consistências benignas se multiplicarem cada vez mais a todos que contemplam o que devem contemplar. A preguiça, a avareza, o desânimo, isto são para as pessoas que não têm em mãos o que eu vos dou. Nunca se deve contemplar o mal e se basear nele, porque quanto mais a pessoa contempla o mal e nele se baseia, mais mal fica, mais se preocupa, mais se desanima, mais vive de tristezas e descontentamentos. Portanto, o vivente que tem a planta da salvação nas mãos, que deve fazer? Contemplar, amar, para melhorar sempre. Quem procura a planta da salvação é porque quer se salvar. Quem contempla é porque quer ser contemplado, ser servido, e o será, além do que precisa. Portanto, o tempo que o vivente leva a contemplar o mal, a pensar nisto, naquilo ou naquilo outro, preocupado com isto ou com aquilo, com tudo que só amola, aborrece e desespera, deve contemplar o que há de mais útil, o que dá alegria, ânimo, engrandece o íntimo e fortalece em todos os pontos de vista. Deve contemplar a escrituração, mas o mal de muitos é preocupar-se com o mal, quando tem a tranquilidade em mãos, que é a escrituração. Inúmeras vezes tenho repetido: leiam quanto mais vezes puderem, para livrarem-se de todas essas contraversões a que estão sujeitos, por dependerem dos seres materiais, da matéria, do mal. Então, para formarem o vocabulário, constituíram o ser material, que dividido em prenossílabas fica matéria ou material. E, por a vocação da vida do mal ser territorial ou terrial, são subjugados pelo mal, pelos seres adorados por vós, adornados e lapidados, invocados por esse ser do domínio do mal, dominados pelo mal e não dominando o mal, são tragados pelo mal. Por isso, repito, leiam para ficarem curados de todas essas torpezas atordoantes, e vós não. Volta e meia, fica atordoados, porque são maus, por quererem somente o mal. Sim, porque eu ponho o bem em vossas mãos e digo: leiam. E por que não leem? Por que não obedecem? Porque não querem o bem, querem o mal. E por querer o mal, é que se preocupam mais com ele do que com o bem. E por isso ficam atordoados por tudo, aborrecidos por tudo, desconfiados por tudo, zangados por coisa nenhuma. Enfim, uma série de descontentamentos, de desânimos, e o vivente a dizer que está mesmo empurrado, vivendo com a cabeça cheia, que já não aguenta mais. Tudo isto por quê? Por serem nocivos a si mesmos. E aos nocivos assim acontece, porque são nocivos por quererem ser, pois que, para estarem livres disto tudo, está aí em mãos o vosso equilíbrio, que é o conhecimento que eu vos dou das coisas como são. Mando ler inúmeras vezes, e onde está a ordem cumprida? Eu digo: leiam, e as vossas consciências já dizem outras coisas muito diferentes.
como quem não tem tempo para cuidar do bem de si mesmo, mas tem tempo para cuidar do mal. E quem cuida do mal sofre, porque só pensa em tudo que é de mal. E quanto mais mal pensa, mais mal vai ficando, mais longe ficando do bem. O bem endireita o mal, e o mal não endireita o bem. Assim são os eflúvios dos que vivem nessa fogueira ardente da matéria, cujo conteúdo é o mal, e o mal é o seu produto. Os brutos querem encontrar o bom fruto do mal, que é o ser material. Só mesmo ideias de brutos. Os brutos do bem nada querem, e por isso não tem tempo para ler, não tem tempo para se preocupar com o bem, só tem tempo para se preocupar com o que é de bruto, com o que é de mal, que é o ser material. A matéria faz tanto nojo que a repelem quando se derrete, e sabem que tudo isso é uma lamaceira nojenta, com muito valor aparente, mas sem valor verdadeiramente algum. Porque aparências não são verdades, e esses fidalgos da escuridão ficam procurando se alimentar com essas preocupações, se maldizendo sempre dessa vida material, baseando-se mais no mal e deixando o bem de lado, dizendo que o bem é para quando tiverem tempo. Lê só quando eu tiver tempo. Não tem tempo para se preocupar com o bem, só o tem para se preocupar com o mal. Assim querem o quê? O mal. Pensam no bem, mas não o procuram. Não tem tempo para ler, não tem tempo para se preocuparem com o bem, só tem tempo para se preocuparem com o mal, indo assim de mal para pior. Há viventes que pensam ser muito sabidos e vivem nessa sabedoria de porcos, sempre mal, porque o mal perdura. Quem quiser ter suas ideias limpas, claras e tranquilas, procure o bem, porque o bem só desenvolve tudo de bom para melhor, e o mal só leva tudo de mal para pior. Viventes que não têm tempo de ler, que só têm tempo para se preocupar com o mal, parece que têm juízo, mas não têm. Parece que regulam, mas não regulam. No hospício, há gente com mais juízo, melhor que muitos que ficam de fora e que deveriam estar lá dentro. Estes que aí estão de fora são os que dizem tudo fazer para andarem direito. Ainda têm coragem. Já se vê que não regulam, sempre pensando e se preocupando com o mal, quando deviam apenas preocupar-se com o bem, para irem sempre de bem para melhor. O vivente não é máquina para trabalhar noite e dia sem parar. Deve ter as suas horas de descanso, as suas horas de folga. E assim eu, aqui sempre acordando esses mancebos que vivem dormindo de olhos abertos, e por isso não sabem enxergar onde está o direito, onde estão as conveniências de ir sempre para melhor e não para pior. Acordando esses turcos que pensam estar na Turquia e por isso vão primeiro correr a freguesia. Mas a freguesia nada resolve. Em vez de primeiro vir no certo, não, primeiro vão no ponto duvidoso, para depois então virem no certo. Ainda devem dar-se por muito felizes
em terem eu aqui o racional superior, mostrando-lhes o bem e o certo. O domínio do mundo pela imunização. A imunização racional e todos os viventes acobertados por ela têm a possibilidade de serem felizes em tudo, porque conhecem o princípio e o fim de tudo. A imunização racional pode apoderar-se de todos muito naturalmente, assim como nesta insignificante comparação. O Sol, com o seu foco de luz, ilumina tudo e todos, para todos enxergarem aquilo que as vistas alcançam ou o que está ao alcance das vistas. A imunização, nas mesmas condições, diferente apenas porque do Sol enxergam a luz e da imunização sentem e com o tempo passam a enxergar. Enxergam a luz do Sol porque sabem que o Sol pertence a esse mundo deformado. E por serem deformados, é que só enxergam a poder de fogo, pois a deformação é feita pelo fogo. Por serem assim, é que no princípio não enxergam a imunização racional, somente sentem-na, e nesse sentir, nesse contato com ela, é o quanto basta para tudo saberem. É uma luz diferente, que não enxergam de pronto, porque não são puros, não são limpos, nem perfeitos, e sim deformados, como já sabem, porque são e o que são. Depois que todos forem imunizados, o Sol será substituído por esta luz que é a imunização racional, porque esta luz governa o Sol e todos os planetas. Imunizados, a influência do Sol será nula, porque não estarão dependendo dela para enxergarem e saberem as coisas como são. Passarão a depender da imunização racional, que tudo esclarece a quem quer que seja o que deseja e o que é preciso. Então, os primitivos a serem imunizados ficarão dominados por esta luz que é a imunização racional, noite e dia, iluminados, e muitas vezes não o percebem devido às preocupações, às distrações, mas não deixam de estarem imunizados. Assim como o Sol ilumina a Terra noite e dia, o imunizado também será iluminado pela imunização noite e dia. Sim, que existem os raios noturnos do Sol que fazem o seu giratório como espécie de sombra de um corpo. A sombra é o reflexo, é o raio de vida que o Sol produz. Uma vez o vivente imunizado, tudo vai se encaminhando naturalmente para o seu bem. E como no mundo todos estão precisando disso, qual é o vivente que não quer ser imunizado? O vivente pergunta: então, isto é uma espécie de outra vida? E eu respondo: não resta a menor dúvida. O imunizado nada sofre, e o encantado cada vez sofre mais. O imunizado sempre de bem para melhor, e o encantado sempre de mal para pior. Se hoje acham que no mundo o sofrimento é pavoroso, quanto mais marcharem dentro desse encanto, mais irão piorando sempre, por o sofrimento já ser irresistível e cada vez pior. É que quando a escrituração começar a ser anunciada, quando o mundo souber de que se trata, não há quem não agarre de unhas e dentes. E assim a imunização racional muito breve estará no conhecimento de todos. A deformação tem grande influência na mortalidade. E, por ser a lei da deformação tão verídica, é que há
a transformação sobre tudo e sobre todos os pontos de vista. Tudo se transforma, e por tudo se transformar é que rege no mundo a imortalidade. Ninguém morre, ninguém desaparece, e sim transforma-se. Tudo é assim feito pela lei da natureza deformada, e por isso é que surgem daí as transformações em tudo, sobre ideias, sobre vontades, sobre pensamentos e modos de proceder. Os viventes em vida transformam os seus procedimentos, os seus costumes, os seus modos de agir, os seus modos de encarar as coisas e de gostar. Está aí a lei da deformação, pois, por serem deformados, é que passam por essas transformações. Tudo se transforma, desde a geração, desde o início da formação do corpo e depois do corpo feito, sempre uma infinidade de transformações. Hoje o vivente tem um pensar, dentro de anos outro e assim sucessivamente, modificando-se sempre, transformando-se sempre. Com a lei da transformação, ninguém pode, porque é uma lei natural, é a lei que rege a natureza de todos e de tudo. Hoje o vivente é moço, pula, salta, tudo faz. Amanhã é velho e com um pauzinho na mão vai vivendo arrastando os pés. Ninguém pode com a lei natural. Ela leva o cântaro ao seu lugar e os musos ao reconhecimento da vida de pujanças e de ganâncias mal refletidas. E assim tudo chega à conclusão do que eu sempre tenho dito. A imunização racional imperará entre todos universalmente muito breve. Portanto, brilhantes dias, brilhantes passos e brilhantes horas de glórias sucessivas, culminantes dias, culminante tesouro e culminantes horas multiplicadas para o bem. Veredictum sempre certo, que aí está escrito nessas páginas. Brilhantes palavras racionais que nunca foram palavras caducas. As influências dos habitantes do vácuo. A alma não existe. A verdadeira alma é o coração. Mas por categoria vã, forjaram-na invisivelmente. Nunca existiram almas, e sim viventes habitantes do imenso vácuo, que se regem por uma hierarquia igual à dos viventes aí da Terra, por serem deformados em categorias diferentes. Então pergunta o infante: e existem no vácuo mais viventes que aqui na Terra? Respondo eu: não, porque a Terra é uma verdadeira bicheira, produzindo vidas de todas as maneiras, vegetais, viventes com sua hierarquia muito grande, animais viventes com sua hierarquia e diferenças uns dos outros muito grandes. A terra e a água, ambas são viventes, fábricas de viventes. Portanto, no espaço só existem seres inferiores que dividem-se em partes, com diferenças uns dos outros, por ser o Sol gerador e criador, a Lua a agir com seus efeitos magnéticos como coadjuvadora e as estrelas com as suas influências salutares, eletrizantes, correntes, estas adubadoras da formação dos seres. E assim, muitos costumam sonhar com almas do mundo invisível como se elas existissem, completamente sugestionados por estas coisas que pensam existir, mas não existem. A sugestão tem grande parte de influência magnética, fazendo com que o vivente enxergue essas fantasias
debaixo do poder magnético. Portanto, alma uma só, que é o coração, que é a alma do corpo, a alma da vida. Nele estão os bons e os maus sentimentos. É o dono do corpo, é o primeiro a sentir as coisas boas e más. E ainda há viventes sonhando com estas existências que, na realidade, nunca viram para poderem provar. É o mundo dos cegos de olhos abertos e, por isso, não sabem divulgar estas coisas. Veem, mas não sabem o que estão vendo. Aprendem as coisas sem terem certeza se são verdadeiras ou não. E vão falando em almas como se tivessem certeza do que dizem, nunca vendo a existência de tais, para saberem se estão certos ou não. E assim, os viventes, aí do vácuo, por serem dotados de grande força magnética e elétrica, é que, aproveitando-se da força magnética que possuem, se apresentam na Terra diante de qualquer um, como entende de se apresentar, como parente do próprio vivente, como isto, como aquilo, enfim, como entenderem. E os viventes que não conhecem essas coisas, nem sabem como elas são feitas, dizem que se lhes apresentou diante de si a alma de sua mãe, a alma deste ou daquele, como pode ver perfeitamente também de outra pessoa qualquer. Eles se apresentam como entendem, devido à grande força elétrica e magnética que possuem. E o vivente que não conhece essas coisas, não sabe divulgá-las nem defini-las, diz que de fato existe a imortalidade da alma e fica convencido desta falsa realidade, por não saber como são feitas essas fantasias. Por isso é admissível aos que não sabem nem conhecem e que têm visto essas coisas pensarem que existem almas e na imortalidade da alma. Então, esses que têm visto e costumam ver começam a falar na passagem que vão fazer quando morrerem, na esperança de que na vida espiritual talvez sejam mais felizes. São pessoas que sofrem e dizem que estão pagando o que fizeram noutras encarnações. E, por isso, que muitos têm a falsa certeza da imortalidade. Mas, se conhecessem como são feitos esses movimentos, como são feitas essas coisas, interpretariam de outra maneira. É por isso que os povos ainda estão atrasados para a verdade das verdades. E é por causa disto que o Espiritismo ainda vive de pé. Quando souberem divulgar todas essas falsidades, acaba-se o Espiritismo, acabam-se as experiências e firmam-se todos com certeza das coisas. A vida dos forasteiros é a dos que vivem fora da jornada do Senhor, perdidos e perdendo nesse mundo, nesse vale de lágrimas e de dores, vendo aí, como abelhas, a divulgação do certo, do altivo bem do Senhor, e ainda ficam pleiteando moldes de sofredor. Vivem peregrinando, com fé de judeus errantes, podendo agora beber a água da felicidade na fonte desta escrituração, pensando ser uma fonte duvidosa, porque vivem com tantos nós nas entranhas, nós de pura rudez, embriagados nesse mundo que é um pleito de desventuras, uma jornada de dor, nesse monturo alegórico de sofredores, penando todos por essa fonte de perdidos,
risos de dor, passageiros em tudo, rudes, embriagados, convencidos de que hão de sofrer e sempre sofrendo, vida de podres em vida. E assim, o que vale esse mundo? Nada. O que valem todos no mundo? Nada. A ilusão é que faz valorizar as coisas até desiludir. E depois da desilusão, as coisas não têm mais valor. Por aí vejam como isso é uma fonte de perdidos, vivendo sempre cheios de misérias. Muitas vezes não dão conta da ilusão, cegos por ela, e quando se desiludem é que enxergam todo o tempo perdido, quanto trabalho em vão, sem necessidade, quanto descontentamento sem gratidão. E assim, o melhor da vida é não dar importância a seus pertences e não valorizar coisa alguma, porque nada tem valor. O que faz o vivente dar valor a isto ou aquilo é a cegueira da ilusão. É porque está iludido, não regula, é um verdadeiro embriagado. Por isso a vida é dos inconscientes, porque está visto que não há nada feito com consciência. Onde existe a ilusão, não existe consciência. Onde existe a fantasia, não existe a consciência. Iludidos supondo terem consciência no julgamento das coisas e caindo em contradição do que dizem, porque vão vendo que não há consciência. Onde estão os gostos, as ilusões e os ideais, a consciência desaparece, porque hoje gosta com consciência, amanhã já não gosta mais. Onde está a consciência? Onde existem as aventuras, não existe consciência. Usam a consciência como uma desculpa dada para a boa interpretação de suas conveniências, para a execução de um plano idealizado por si mesmos, falam em consciência. Gosto disto com consciência. Tenho consciência do que digo. Não gosto disso com consciência, por isso ou por aquilo. Não gosta hoje, mas amanhã está gostando. Não faz hoje, mas faz amanhã. Não aceita hoje, mas aceita amanhã. Hoje não aceita porque tem consciência, e amanhã já muda e aceita por isso ou por aquilo. A consciência de todos é traiçoeira, é ludibriadora e passageira. Pois, se na própria vida não há garantia, como pode ela ser encontrada na consciência? Pois, se a vida não é positiva, como é que a consciência pode ser positiva? É que não são puros, nem limpos, nem perfeitos, e sim impuros e imperfeitos. E por isso, em vossa consciência, não há solidificação para que a pessoa se mantenha num certo ponto e possa dizer que tem uma consciência pura, limpa, clara e cristalina. Os que assim dizem faltam com a verdade para aqueles que conhecem o ser humano. O ser humano é um sofredor, é um traidor de si mesmo e dos incautos que não compreendem a natureza. Portanto, o que são no mundo, aparentemente tudo são, e verdadeiramente nada são. Verdadeiros cegos de olhos abertos, que vão falando serem certos como coisa que fossem de uma natureza direita, de uma consciência direita, como coisa que fossem puros, limpos e perfeitos. O desequilíbrio e a inconsciência. A consciência do viril humano sofredor é uma consciência de misérias
e de dores. Mas muitos se baseiam a dizer que fulano não tem consciência. Se a tivesse, não faria o que faz. Papagaios que aprenderam a falar em consciência por verem os demais falarem, pensando que estão muito certos e fazendo um papel ridículo e vergonhoso para quem conhece a vida. Então pergunta o infante: e como podemos deixar de ser assim tão desequilibrados em relação ao astral superior e principalmente ao racional superior? Digo eu, é preciso ler muito e não pouco, ler muito esta escrituração racional para irem sendo imunizados integralmente. Aí então essa vossa consciência falha de animal selvagem desaparece e fica a verdadeira, que é a racional. Consciência racional que costumam aí no mundo chamar sem saber. Existe o subconsciente e este é superior à consciência. Então diz o subconsciente, mas a palavra é imunização racional. E sabem que na imunização racional não há hierarquia, uma vez imunizados, são todos iguais. No subconsciente há superioridade entre um e outro. E sendo a imunização racional uma coisa natural, todos vão ser imunizados e todos passarão a ser iguais. Isto é uma advertência para quem pensa que a consciência é uma coisa sólida e perfeita. E no examinar das coisas, vê-se que de sólida não tem nada e de perfeita, muito menos. Então diz o infante: de que vale vivermos assim? Respondo eu: não vale nada, porque do nada surgiram, nada são e em nada se tornarão. Portanto, dão tanto valor a tudo que nada vale, por estarem embriagados, iludidos e traindo-se a si mesmos. A vida se resume numa rasura de descompreensão, e os viventes, na mesma hora em que estão se compreendendo, descompreendem-se. Quanto mais não seja, vivem compreendidos por uns tempos e depois ficam descompreendidos pela rasura da vida, pelos eflúvios dos epopérios, pelos crisântemos murmurantes, pelas grinaldas de fraudes criadas sem limites, que subjugam os seres a viverem assim estupidamente. E assim em todos os meios, tudo vive na pálida, empáfia e estúpida vida de Cleopantomas. Cleopantomas quer dizer criados com autoridade para chegarem à maior idade sem ter o tirocínio das verdadeiras coisas, para poderem viver sem se aborrecer. Onde existem os aborrecimentos, existe o atraso. Onde existem os queixumes, está o atraso e o sofrimento. O que vale o vivente se aborrecer hoje, se amorfinar tanto, e daí a pouco está alegre e contente? Quem se aborrece é um atrasado, é um Cleopantoma. O vivente que aprende a não se aborrecer é um vivente com muito equilíbrio racional. E o vivente que por tudo se aborrece é um desequilibrado, é uma fera, é um mal educado com título de civilizado sem o ser. Portanto, o vivente inteligente, o rei dos sábios, não se aborrece nunca, por coisa alguma. O vivente medíocre se aborrece por tudo e sofre as consequências da sua mediocridade. O vivente que tem equilíbrio racional não dá importância ao medíocre, ao que este faz, ao que este diz, e sim encara o medíocre como ele deve ser encarado.
Vejam, portanto, que o mundo está tão longe do equilíbrio racional. E por isso vivem como feras, sem entendimentos, sem saberem o que fazem, sem saberem que tudo isto não adianta nada. E assim, a consciência sempre desfavorecendo o vivente. Se fosse tudo profundamente dominado pela consciência, está visto, está claro, que não haveriam injustiças. Se existisse consciência, não haveria ganância, ambição, nem traição. Onde está a consciência dos povos? Em lugar nenhum, pois uns querem ser melhores do que outros, mas todos são iguais. Não há consciência. Consciência existe apenas no nome, para iludir os atrasados que não enxergam, pois, se consciência existisse, amariam o próximo como a si mesmo. Portanto, a consciência do vivente é um arranjo dos fantasiados, dos Judas, para que com estas cabalas triunfem com o seu modo desejado e vençam assim com as suas conveniências os seus pontos desejados. Onde está a consciência dos filósofos, das filosofias riquíssimas, possuidoras de inúmeras toneladas de ouro e brilhantes, e que não socorrem o pobre que morre na miséria e sem conforto? Que é da consciência final? Está provado que não existe, e quem fala em consciência não sabe o que diz. Os reinos da bicharada: céu, terra e água. Os três reinos da bicharada que vive nesse vasto e grande dilúvio de fogo que aí surgiu, que aí está e que ninguém nunca soube definir nem divulgar o porquê de assim serem como são e do mundo ser como é. Esses três reinos se coadjuvam para essa incremação, fazendo viver todos dentro desse planalto, sem saberem porque musas vivem com esse solitário do mundo, no reinado do fogo. O sangue nas veias representa o fogo dentro do corpo. Os viventes são filhos do fogo, e por isso esse mundo é de suprimento, desde que nascem até a extinção da vida. Tudo pega fogo, tudo se queima e tudo se acaba. Os três reinos, céu, terra e água, dependem de outros três, sol, lua e estrelas, para formar as multiplicações dos seres, e desses seres se conta mais um reino. Então, todos juntos formam as 7 partes do porquê assim são. Mas os povos, olhando para o conjunto desses 7 reinos, ficaram sem saber como tudo isso gerou, nasceu, cresceu e refloresceu. Vivem todos nessa faína de aventureiros como uns descoordenados de si mesmos, esquecendo o que são, julgando serem o que não são, convencidos pelo esquecimento de que tudo isso é uma fonte de perdidos e um inferno singular. E, por isso, ninguém nunca apurou, nem podia apurar, porque há isso no mundo, porque há essa formação assim. E agora eu, o racional superior, dando a conhecer a todos o princípio e o fim desse mundo, de todos e de tudo, de onde saíram e por que saíram, de onde vieram, como vieram e para onde vão. O mundo aproxima-se de suas últimas fases de decadência sobre todas essas teses que, em vez de trazerem melhorias, somente trazem tudo de mal a pior. A ilusão traindo todos, a aparência também. E todos nesses jogos de dores, flagelos e desassossegos de todos os tamanhos,
de todos os jeitos, vivendo aí nesse inferno, sujeitos a tudo e encontrando só sofrimentos e cada vez mais sofrimentos. E eu, o racional superior, com esta escrituração levando a todos a libertação do jugo amargo por meio da imunização racional. Agora pergunta o vivente: o que é isso? O que é imunização racional? Como é? Como não é? Leia do princípio ao fim e saberá tudo, tintim por tintim. E assim, aos filhos do fogo, que são todos os seres, é preciso lembrar sempre de onde tudo isso surgiu.